E um vilão invisível pode estar atrás da morte do renomado ator Gene Hackman, ganhador de 2 Oscars e conhecido por interpretar o melhor vilão da franquia do Superman, o Lex Luthor. Neste vídeo vou trazer a triste notícia que chocou a todos porque ele foi encontrado sem vida junto com a sua esposa, que era descendente de japoneses, e um dos seus cachorrinhos, às vésperas do evento do Oscar. E tudo ainda está envolto em muito mistério. Vamos falar também sobre as teorias da conspiração envolvendo a DC e o seu principal personagem, conhecido como a Maldição do Superman. E como alguns que se envolveram nesta obra foram gravemente afetados ao longo dos anos. O assunto é sensível e se você pode saber mais, fica comigo até o fim para ficar por dentro das mais destacadas notícias do mundo do entretenimento. Primeiro, gente, eu quero dizer que eu sou fã da DC, mesmo morando na terra dos Marvels, e essa notícia me deixou muito chocada, mesmo sabendo que o ator já tinha uma idade avançada e estava aposentado. Ele fez parte da minha infância, no meu gosto por cinema, e eu acompanhei a carreira dele através dos seus filmes, todos sempre muito bons. Aqui no canal Primeira Impressão, a minha especialidade são os doramas, mas eu também falo sobre outros tipos de filmes e seriados que eu gosto e tenho tempo para passar para vocês. Geralmente, quem é dorameira tem gosto parecido, né? Quando são mídias de outro idioma que não seja o asiático. Mas pena que aqui no Japão, que é Marvet e Starzet, tem pouca coisa ou nada da DC. Mas eu me viro para achar, né? Nem que seja uma blusa do Superman ou alguma coisa da Mulher Maravilha. Mas vamos então a este caso intrigante sobre o famoso ator de Hollywood, o Gene Hackman, de 95 anos, e a sua esposa Betsy Arakawa, de 63, que foram encontrados mortos em sua casa no dia 26 de fevereiro, em quartos separados dentro da sua mansão avaliada em 3,8 milhões de dólares em Santa Fé, nos Estados Unidos, levando a várias especulações sobre a causa. A esposa foi achada mumificada, com remédios espalhados junto com seu cachorrinho. A morte deles continua sendo um mistério. Por enquanto ainda não há informações, está tudo ainda muito desencontrado e a polícia ainda está investigando. As atitudes das filhas do ator também se tornaram suspeitas, mas a gente ainda não sabe se é sensacionalismo, especulação ou uma bandeira Susana Richthofen, né? Então tudo que eu falar aqui são suposições, a qualquer momento tudo pode mudar. A princípio se especula que poderia ser um inimigo invisível como o monóxido de carbono, mas o mais intrigante é que parece que nenhum vazamento de gás ainda foi achado. Bem, em 1956, Hackman se casou com Faye Maltese, uma caixa de banco que ele conheceu em um baile em Nova York. Eles tiveram um filho, Christopher, e 2 filhas, Elizabeth e Leslie, mas os dois se divorciaram em meados da década de 80. Em 91, ele se casou com Betsy Arakawa, uma pianista clássica de ascendência japonesa que foi criada no Havaí. Hackman apareceu em mais de 80 filmes de Hollywood. Ele é um ator que conquistou o amor do público e da crítica ao interpretar uma variedade de personagens distintos em uma ampla gama de filmes de vários gêneros, incluindo ação, crime, suspense, dramas históricos e comédias. Suas principais participações incluem a série Superman, The Poseidon Adventure e The Road to Tomorrow, e também Enemy of the State. Suas habilidades de atuação foram amplamente reconhecidas, ganhando o Oscar de melhor ator por Operação França em 1971 e o Oscar de melhor ator coadjuvante por Os Imperdoáveis de 92. Mas a maioria de vocês sabem sobre uma teoria da conspiração que se chama Maldição do Superman. Curiosos e mortes trágicas envolvendo atores, elenco ou produção da franquia Superman. Então, sempre que acontece algo muito ruim com alguém envolvido, as pessoas em geral atribuem que pode ser essa tal maldição. Então vamos relembrar alguns casos, os mais famosos pelo menos, bem resumido, porque se eu for detalhar a história toda vai ficar muito forte, muito comprido. George Reeves foi o primeiro ator a interpretar o Superman na televisão na série Adventures of Superman de 51 a 58. Reeves enfrentou dificuldades para encontrar outros papéis após o fim da série, porque ele ficou muito associado ao personagem. Em 59, ele foi encontrado morto na sua casa com um tiro. A morte foi oficialmente considerada um
mas muitas teorias sugerem que ele pode ter sido assassinado ou que foi um acidente. Christopher Reeves é talvez o mais famoso intérprete do Superman, que estrelou os filmes da década de 70 a 80. Em 95, Reeves sofreu um acidente equestre que deixou ele tetraplégico, e ele se tornou um defensor de pesquisa sobre lesões de medula espinhal até sua morte em 2004, devido a complicações cardíacas. E muitos associam essa tragédia pessoal a essa maldição. Margot Kidder, que é a Lois Lane, junto com Christopher Reeves, ela também enfrentou problemas pessoais graves, lutou contra o transtorno bipolar e numa crise pública em 96, ela foi encontrada em estado de confusão mental. Kidder faleceu em 2018. Lee Kigler, o Superman bebê, filme Superman de 78, ele morreu em 91 aos 14 anos devido a complicações relacionadas ao uso de solventes. São incluídos Dan Kane e Henry Cavill neste combo de maldição por eles não terem atingido o sucesso esperado durante ou após viver o Superman. Fãs especulam que isso também poderia ser um sinal de maldição. Eu acrescento também o seriado Smallville, a atriz Alison Mack, que interpretou a Chloe Sullivan na série. A atriz se envolveu por anos em uma espécie de seita que explorava mulheres e ela foi presa em 2018. Quando ela foi condenada em 2021, a justiça ainda determinou que ela pagasse uma multa de $20 mil. Apesar da popularidade da teoria, muitos argumentam que essa maldição do Superman é só uma coincidência ou uma narrativa construída a partir de eventos trágicos e isolados. A indústria do entretenimento é conhecida por seus altos e baixos, e muitos atores enfrentam desafios em suas carreiras e vidas pessoais, independente dos papéis que eles interpretam, né? Mas a maldição do Superman é uma teoria que para muitos é fascinante, que mistura tragédias reais com um fascínio cultural por mitos e superstições. Mas é importante lembrar que muitas dessas histórias são amplificadas pela mídia e pela cultura pop e nem sempre refletem a realidade da vida. E agora temos aí mais um mistério envolvendo a morte de um dos mais icônicos vilões de Superman, o Lex Luthor, de Gene Hackman. Os investigadores não descartam nenhuma possibilidade. Os corpos não foram violentados, eles estavam como que desmaiados, a casa não foi arrombada, não foi roubada, não havia vazamento de gás. Os relatórios dos legistas com a causa final da morte levam geralmente de 4 a 6 semanas para serem concluídos. De acordo com uma reportagem da Associated Press, Hackman foi encontrado morto no Mud Room, um espaço onde as pessoas tiram as roupas e sapatos sujos de lama antes de entrar na sua casa. E a sua esposa foi encontrada desmaiada no banheiro. Havia frascos de remédios prescritos no balcão com o conteúdo derramado. Não está claro que eram, né, ou a quem elas pertenciam, se ao Hackman ou a Arakawa. O seu amado pastor alemão também foi encontrado entre 3 a 4,5 metros de distância, onde ela havia desmaiado. Os 2 cães restantes estavam supostamente saudáveis em casa e um deles ficou junto dela. Eles foram encontrados por 2 funcionários da manutenção que visitaram sua casa. Os empreiteiros disseram que não viam o casal há 2 semanas. Eles também disseram que quando chegaram na casa, a porta da frente estava entreaberta. As filhas foram na mansão e foram fotografadas saindo do den, sorridentes, e que na mídia gerou muitas especulações, já que a infância deles não foi amigável com o pai na época, mas com o segundo casamento, a segunda esposa conseguiu trazer cura para a família, reconciliando ele com os filhos. Segundo elas, apesar da idade, ele estava bem de saúde e era bem cuidado pela esposa. As autoridades dizem que a causa não está clara, é considerado suspeita. Por coincidência, esta semana a Netflix trouxe para o seu catálogo o filme O Juiz, de 2003, que tem um ator no elenco. Aliás, grande elenco, né, com John Cusack e Dustin Hoffman. Eu não sei se lançou também no Brasil, né? Me falem aí nos comentários. Eu tô assistindo. Faltam poucos dias para o Oscar e os organizadores já devem estar correndo para preparar uma homenagem em memória a Gene Hackman a tempo para a maior noite de Hollywood. Alguns lembraram de seu último discurso quando ele ganhou o Oscar, quando ele homenageou o tio que havia falecido na semana da cerimônia. Muitos focam nas notícias que saem da Coreia, principalmente quando são tragédias, mas Hollywood coleciona, principalmente ultimamente, uma série de maus infortúnios envolvendo seus atores, pois pouco antes da morte de Gene Hackman, o mundo ficou chocado com o falecimento repentino e precoce da atriz Michelle Trachtenberg, de Gossip Girl, de 39 anos.
Incêndios florestais devastaram Los Angeles 2 meses antes do Oscar. O caso Bee Gees só acrescenta escândalos e mais escândalos. O apresentador do Oscar deste ano perdeu seus 2 pais em dezembro. E recentemente foi divulgado outra notícia chocante e triste sobre o ator de Friends, o Matthew Perry, que faleceu aos 54 anos em outubro de 2023. Ele recebeu 27 doses de cetamina de outras pessoas. Então o caso também está sendo investigado e está sendo até produzido um documentário. Será que tudo isso é uma maldição que se estaciona sobre Hollywood? Com certeza a apresentação do Oscar não vai ser em clima de festa. Mas, muito acima de qualquer teoria da conspiração, nós podemos dizer que o trio mais icônico dos quadrinhos, o triângulo mais perfeito dos filmes, termina um ciclo. Superman, Lois Lane e Lex Luthor, juntos num triângulo perfeito. Agora, descansa em paz. Good evening, Warden. Lex Luthor.